Olá, como vai você? Olha, nós aqui em mais um domingo para falarmos sobre autoestima. Esse é o áudio número 8 da lista de transmissão da Academia de Autoestima. E o tema de hoje é relacionamentos abusivos. Esse com certeza é um dos tópicos que eu recebo mais comentários e mais pedidos para fazer um áudio. Eu acho que todo dia eu recebo pelo menos uma mensagem falando sobre relacionamentos abusivos, principalmente com parceiros amorosos. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu acabei de completar a segunda lista, então são 512 pessoas recebendo esse áudio, o que me deixa muito contente e muito grata também. Obrigada a cada um de vocês que estão aí me ouvindo, interagindo comigo, passando mensagem adiante. Não é todo mundo que me escreve, mas eu tenho recebido um número considerável de mensagens, então desculpa se às vezes eu demoro um pouco para responder. Eu tento responder pelo menos no mesmo dia, mas nem sempre é possível. Mas eu sempre respondo, tá bom? Obrigada por você estar aí comigo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Esse tema relacionamentos abusivos é delicado, extenso, doloroso. Seria necessário muito mais do que alguns minutos para abordar esse assunto como deve ser. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de falar a respeito. As pessoas que passam ou já passaram por esse tipo de relacionamento não sofrem só pelo relacionamento em si, pelos abusos, que não são só físicos. Eu acho que a minoria chega nesse extremo de virar agressão física, mas muitas pessoas estão em relacionamentos em que sofrem abusos psicológicos, emocionais, verbais, que são tão terríveis e danosos quanto uma agressão física. É claro que conviver com um abusador, não importa de que tipo seja, causa tristeza, angústia, vergonha, ansiedade e diversas outras consequências. E muitas mulheres que passam por isso ainda se colocam mais para baixo porque se perguntam como chegaram numa situação dessas, como são capazes de suportar. Não compreendem como aceitam tais situações e se colocam ainda mais para baixo. Todas as pessoas que eu particularmente conheci e conversei que passam ou passaram por relacionamentos abusivos, inevitavelmente têm alguma questão com a autoestima. São pessoas que não se sentem boas o suficiente, que se acham feias, que se comparam com outras mulheres e se acham menos. Elas mesmas não se veem como pessoas suficientes para serem amadas, respeitadas, para estarem em um relacionamento com uma pessoa melhor. Lembra que em um áudio eu comentei sobre a necessidade do ser humano de se sentir aceito, amado, pertencente, validado? De uma forma ou de outra, é isso que todo mundo deseja. E as pessoas que têm uma autoestima negativa, que não se sentem merecedoras, suficientes, capazes, que não enxergam as suas próprias qualidades, elas acabam sendo uma presa muito fácil para esses abusadores. Porque são pessoas que estão desesperadas querendo essa aceitação, essa aprovação. Como ela mesma não se dá isso, ela espera que o outro preencha esse sentimento de pertencimento. É como se eu fosse validada pelo fato do outro me querer. Já que essa outra pessoa me quer, eu talvez não seja assim tão horrível. Eu devo prestar para alguma coisa. Eu devo ter algum valor. É como se você precisasse de alguém que te ama para você sentir ou para você lembrar que merece ser amada. Muitas mulheres se submetem a esses relacionamentos porque, de uma forma não muito consciente, acreditam que o fato de estar em um relacionamento, mesmo que seja abusivo, disfuncional, faltoso, ela está sendo validada de alguma forma. E isso, em algum grau, ainda é um resquício da Idade Média. Eu vou colocar aqui embaixo trecho de um livro chamado A História do Amor, que fala um pouco sobre isso. Essa é uma das formas de como a autoestima negativa influencia na qualidade dos relacionamentos. Outro ponto é não acreditar que é capaz de estar em um relacionamento saudável, de conquistar uma outra pessoa. Não acreditar que alguém possa realmente te amar. Porque para a pessoa que tem uma autoestima negativa, ela não se acha muita coisa. Se acha estúpida, feia, burra, incompetente.
e realmente não acredita que uma outra pessoa seja capaz de admirá-la, de amá-la, e por um medo enorme de ficar sozinha, acaba aceitando vários tipos de abuso. Esses são os 2 pontos principais que eu vejo em como a autoestima interfere nos relacionamentos. Qual é a influência de uma autoestima negativa nos relacionamentos abusivos? E aí entra uma segunda questão, que é como eu saio disso ou como eu melhoro o meu relacionamento. A primeira coisa que você precisa entender é que você não consegue mudar ninguém. Não espere que o outro mude. Não vincule a sua felicidade à esperança de que o outro vá mudar e possa começar a te tratar melhor. Infelizmente, eu preciso te dizer que é pouco provável que isso aconteça. Pode até ser que ele mude, mas ele não vai fazer isso por você. Vai ser por ele mesmo. E a pessoa que tem essa tendência a ser um abusador também tem as suas próprias questões. Entre tantos motivos que fazem uma pessoa fazer isso, ser abusador, entre elas também está a autoestima. Uma necessidade de diminuir, de humilhar o outro para que ela se sinta melhor com ela mesma. E a pior coisa que você pode fazer é esperar que o outro mude. Eu percebo que se cria uma dependência como se fosse uma droga. A pessoa tem a consciência de que aquilo faz mal, mas ela não consegue sair. É claro que existem muitos fatores que influenciam, cada pessoa é uma, cada caso é um caso, e é difícil generalizar. Mas o que eu posso te dizer sobre um caminho que parece mais possível de acontecer uma mudança é você focar em você mesma, em se cuidar, em ter mais autorrespeito, ter mais autoconfiança, ter mais autoestima. E trabalhar como for possível para desenvolver essas questões. Porque quando você começa a enxergar suas qualidades, tudo aquilo que você faz bem, tudo aquilo que você tem de bom, começa a aumentar o autorrespeito, E só uma pessoa que consegue se respeitar, consegue impor limites ao outro. Quando você começa a desenvolver autoestima e autoconfiança, deixa de aceitar algumas situações, deixa de aceitar ofensas e começa a perceber que talvez seja realmente melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E quando você começa a enxergar e a acolher aquilo que você tem de bom, começa a se ver como uma pessoa legal, interessante, que merece alguém bacana do seu lado. É simples. Se eu me vejo como uma pessoa legal, cheia de qualidades, eu vou querer uma pessoa do meu lado que também veja isso, que me trate bem, que me respeite. E sabe por que quando você está num relacionamento abusivo é tão difícil sair dele? Porque o seu abusador está constantemente dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que ninguém nunca mais vai te querer, que você vai morrer sozinha. Essa é a forma que o abusador encontra para você se prender a ele. Mudar não é fácil, é preciso ter muita determinação e força de vontade para se mudar. Quando tem uma pessoa ao seu lado que está o tempo todo dizendo que você não consegue, que você não é boa o suficiente, que você não presta para nada, é óbvio que isso vai ser muito mais difícil. Por isso é tão difícil sair desse ciclo. Pela minha observação, existem 2 portas de saída. Uma delas é essa, desenvolver a autoestima, a autoconfiança, a ponto de entender que esse relacionamento não te faz bem, que você merece mais. E a outra porta é o esgotamento. Aguentar até o ponto que você não tenha mais forças psicológicas, emocionais, mentais para aturar essa situação. Para conseguir estar nesse relacionamento que está sendo muito custoso. Não só para a felicidade, mas para a saúde mental, para a saúde psicológica e muitas vezes para a integridade física. Eu acho que esse tópico é um dos mais delicados quando se fala de autoestima, mas como foram muitos pedidos e, na minha experiência, esses pontos que eu abordei são os mais relevantes quando se fala de autoestima e relacionamentos abusivos. Se você está passando por isso agora, você precisa ser forte e começar a se tratar como a sua prioridade e entender que a sua felicidade é responsabilidade sua e somente sua. Eu espero muito que nenhuma de vocês esteja passando por abusos físicos. Isso é muito sério,
Mulheres morrem todos os dias. Se você estiver passando por isso, procure ajuda. Comece a se pôr em primeiro lugar. Comece a se tratar com respeito. Faça o que for necessário para você começar a se ver como uma pessoa digna de respeito, de amor, de carinho, de atenção, de consideração. Porque me parece que essa é a única via possível para que uma mudança aconteça. Eu sei que esse assunto é pesado, mas eu não poderia evitá-lo. Vou ficando por aqui e quero deixar uma pergunta: como você pode se tratar melhor essa semana? Um abraço carinhoso, uma semana iluminada, abençoada para vocês. Para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com. E até domingo que vem.